Olá, queridos, Deus abençoe cada um de vocês. É muito bom estar novamente aqui com a nossa série A Verdade sobre a Morte. Esse tema é muito importante. Eu quero agradecer a todos que deixaram um comentário. Aliás, siga, compartilha, deixa seu comentário, fala aí qual o próximo tema que você quer nas nossas próximas séries. A sua participação é muito importante. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o estado de inconsciência após a morte. Essa é uma dúvida muito frequente, uma dúvida comum que muita gente tem, é se os mortos mantêm ou não alguma forma de consciência sobre o que ocorre com os vivos. Diversos textos bíblicos sugerem que a morte resulta de um estado de inconsciência, onde os falecidos não têm capacidade de perceber ou interagir no mundo dos vivos. Nós vamos nesse momento abrir a palavra de Deus. Ela traz a resposta segura para cada um de nós. Mas antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus, nesta oração eu gostaria de agradecer a Ti por todos que estão assistindo esse vídeo. Abençoa todos nós, nos traz clareza no assunto sobre a morte. Aliás, que a Tua palavra seja a luz a iluminar nosso caminho. Abençoa a gente nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler a palavra de Deus em Eclesiastes 9, 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa ideia de inatividade, onde não há mais pensamentos nem ações após a morte, é reforçada no Salmo 146, verso 4, onde o salmista declara que quando o espírito do ser humano deixa o corpo, ele retorna ao pó e todos, queridos, todos os planos acabam naquele mesmo dia. Além disso, Jesus, ao falar sobre a morte, e aqui a gente entra no Novo Testamento. Lemos algumas passagens aqui em Eclesiastes, no Salmo, agora vamos para o Novo Testamento. Jesus, ao falar sobre esse assunto, no contexto de Lázaro, ele comparou ao sono. O episódio que ocorre ali naquele momento tem a ver com ressurreição. A ressurreição que aconteceu com Lázaro lá em Betânia. Ele reforça a ideia de que a morte é um estado de repouso, sem consciência ativa. No relato do Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos agora complementar, porque Jesus ele fala desse verso. Nesse verso eu gostaria de ler. É importante a gente ter essas leituras porque reforçam para nós. João 11:11 diz assim: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Olha que interessante. Lázaro adormeceu. Essa expressão, embora sugira que Lázaro estivesse dormindo, na verdade se refere ao estado de inconsciência que ele estava vivendo após a morte. A morte, portanto, biblicamente falando, não é comparada a um sono literal, mas sim a um estado de total ausência de percepção do que está acontecendo ao redor. Quando falamos sobre a vida após a morte, é importante distinguir ressurreição da reencarnação. A Bíblia não ensina a reencarnação, que é a crença de que uma alma ou espírito retorna à vida em um corpo, repetindo assim em vários momentos esse ciclo diversas vezes. E isso a Bíblia diz de forma diferente. Em vez disso, ela diz assim, ela fala que Lázaro ressuscitou. Aqui está sendo dito sobre uma ressurreição, onde os mortos são restaurados à vida no fim dos tempos, de acordo com o plano de Deus. Esse ensino deixa claro que a morte não é um processo cíclico de renascimento, mas um ponto final até que Deus decida
ressuscitar os mortos, dando-lhes uma nova vida. O que a Bíblia descreve sobre a vida após a morte é muito diferente, queridos, das várias ideias, filosofias e o que tem sido pregado em muitas igrejas aí, que falam sobre o retorno da alma em novos corpos. A morte é vista como um estado de descanso até o momento da ressurreição, que é a ressurreição plena do nosso ser, como aconteceu com Lázaro, quando Jesus trouxe de volta a vida, não para reencarnar, mas sim para viver novamente. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Paulo explica isso. É bom você mais à frente guardar esse texto e ler. Paulo explica de forma clara sobre a ressurreição dos salvos e a promessa de uma vida eterna com Deus. No verso 14 é bem notório: se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus trará por meio de Jesus os que dormem com Ele. Então, queridos, a ressurreição para Paulo está intimamente ligada à esperança cristã de um futuro com Deus. Jesus, por sua vez, enfatiza que a ressurreição não é apenas o fim da morte, mas uma ação divina para que todos que participem do processo do justo juízo do Senhor. Em João 5,28, eu gostaria de ler essa passagem para você. João 5,28. Eu já abri a palavra aqui. Eu espero que você abra a palavra aí na sua casa, em algum lugar onde você esteja, mas reforce essa leitura. Essa leitura é a nossa base de fé. João 5,28 e 29 diz assim a palavra de Deus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Assim a ressurreição é vista, não apenas como um retorno à vida, mas como uma parte do julgamento divino, que separa os justos dos ímpios. Então, queridos, a morte é descrita como um estado de repouso, até o momento em que Jesus volta, e essa é a nossa maior esperança. Nesse momento, Jesus vai ressuscitar os mortos. É nesse momento aqui. Ele vai ressuscitar os mortos, de acordo com a sua justiça. Vocês estão vendo aqui na palavra de Deus. É amplo esse estudo da morte. Então, eu já estendo o convite para você, para que no nosso próximo estudo você participe e assista também. Iremos falar no nosso próximo tema sobre o juízo e a ressurreição. Que Deus abençoe você ricamente. Abençoe você, sua família, e que a cada estudo nós possamos estar certos de que a palavra de Deus está nos conduzindo para mais perto do Senhor. Deus te abençoe.